E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ele fez o ChatGPT responder as questões do Enem. Que legal. Tirando a parte de redação, né? Acho que ele fez redação também. Mas o ChatGPT passaria. Passaria assim, ele tirou 900 e tal, que era uma nota muito acima da grande média. Aí que eu ia entrar. De novo, a inteligência artificial é o melhor aluno do Enem? Ainda não. Ele falou, ele Mas errou é aqui. melhor do que a média? Aham, bastante. Isso. Eu acho que é aí que a gente tem que ter claro, porque, de novo, a gente tá falando aqui, tô aqui todo empolgado, mas tem um monte de problema, não tá perfeito. A gente tá no momento da gênese, da concepção da parada. Sim. Ela tá sendo criada enquanto a gente conversa. Quer dizer, cara, a gente tá em março agora. Em dezembro, isso aqui vai estar Isso aqui vai ser passado. Você tá maluco? Em março de 2024 vai estar pior assim, vai estar melhor ainda, muito maior. Então é isso, é a velocidade com que acontece que é o que me espanta pra caramba, né? Que é o que deixa empolgado e ansioso assim também. Ele mostrou lá, ela errou umas questões, mas no final da média ela tirou uma nota que era muito acima. E também, voltando ao negócio de advogado, eu vi semana passada, deram a prova da OAB para o ChatGPT responder, ele passaria tranquilamente. Não, mas é lógico, né? Não tem como. Tá tudo aí, né? Só ver, né? Normalmente ele faria isso. E é reconhecimento de padrões, né? Você responder uma prova da OAB significa que você tem que conhecer a legislação. Pô, para um computador conhecer alguma coisa não é difícil. Tá fácil pra caramba. Ele entende o padrão do que tem na legislação e responde a pergunta. Simples assim, né? Então, acho que, cara... E aí, a gente tem que pensar também, Ned, que tá rolando nas escolas, né? Então, isso aí que eu ia chegar para falar contigo, né? Porque uma grande preocupação... Aliás, quando inventaram a internet, né? Lá atrás, falaram assim, e agora? O aluno vai copiar todo o trabalho, né? E agora, cara? Tipo, não precisa nem copiar o trabalho. Vocês chegaram a ver aquele vídeo que é um meninozinho, uma criança, um menino, ele tá fazendo a lição de casa, aí ele tá lá na mesa, ele levanta, Alexa, quanto é 2 mais 2? Aí ela responde, obrigada. Então, eu achei muito engraçado. E a Alexa, você sabe que ela tem isso mesmo, né? Você pergunta baixinho, ela responde baixinho, porque ela entende. Então, ele falou sussurrando, aí depois quando ele fala pra mãe dele, mãe, terminei. Aí ele volta lá, Alexa, obrigada. Aí ela, de nada. É muito bom, né, cara? Então, assim, né? esse impacto aí da galera copiar trabalho era uma das coisas que acontecia. Agora, o trabalho é original. Quer dizer, até para você identificar plágio, porque professores, né, meio acadêmico, tem ferramentas para você identificar plágio. Não, eu já vi a inteligência artificial que detecta que o seu trabalho foi feito usando a inteligência artificial. Mas Sérgio, se você me perguntar assim, minha opinião, minha percepção sobre isso, cara, já faz um tempinho que o sistema educacional tá precisando de um tapinha. Ah, tá? nem me fala. Então, a galera aqui me xinga todo dia que eu falo disso, cara. Eu acho... Vou falar, cara. Meus filhos estudam numa escola, cara, que ontem a lição do meu filho mais novo era recortar com tesoura os estados brasileiros e colar, tipo como se fosse um quebra-cabeça numa outra folha. Cara, eu olhei aquilo ali, cara. Eu falei, eu só não invado a escola e quebro tudo, porque, cara, nós estamos em pleno 2023, Elon Musk pousando foguete de pé, né? Igual diz o Toguro. Cara, com um monte de ferramenta aí, a professora vem pedir para recortar estado, cara. É um negócio meio foda, né, cara? Aí eu sei que o pessoal vai falar, mas o que o professor, não sei o que. Cara, tem que se atualizar. Para mim não tem essa, cara. Hoje não tem como, cara. E se o professor nas escolas, por exemplo, esse negócio é gratuito, galera. É gratuito. O professor chega ali e fala, galera, vamos aqui, ó, vamos ver o que o ChatGPT fala sobre, sei lá, Revolução Francesa. ChatGPT, escreve aí um pouco, né, da introdução sobre a Revolução Francesa. Ele vai fazer. E aí é o professor ler aquilo com o pessoal, ver, olha aqui, ó, isso aqui é realmente isso, tal, e sair juntando com as tecnologias, cara. Não tem como mais, né, cara? Não tem como mais. Exatamente. Cara. Mas eu acho que sei lá, eu tenho minha opinião. Eu acho que eles têm medo. Medo por um lado e preguiça por outro, entendeu? Porque eles estão confortáveis com, sei lá, 200 anos ensinando do mesmo jeito, porque tá na porcaria da apostila, aquilo ali, tem que fazer daquele jeito. Mas tem que ser criativo, né, cara? É isso aí, cara. Tem que conseguir pegar
a parte na qual o ser humano, você falou do sentimento mais cedo, mas não é só sentimento. Tem uma parte da criatividade, da criação de ideias, que a gente é muito melhor, em escalas ainda difíceis de atingir, pode ser que um dia chegue lá, mas muito melhor que um computador. Muito melhor que o GPT-3. E aí, a escola tem que estar mirando em como é que ela vai pegar aquela criatura com a formação que ela vem, né? E trazer essa criatura para ser melhor que o ChatGPT-3, cara. GPT-3. Essa é a comparação que a gente precisa. Então, o sistema educacional tem que ter essa reforma. Vai depender dos professores, porque no fim do dia são eles que estão perto dos alunos e estão possibilitando aquilo acontecer. E então significa que vai demorar. Acho que essa é a primeira coisa. E o sindicato dos professores vai brigar e vai falar que não tem que ter, e vai ter todo esse rolo que sempre tem, né? Quando surge uma nova tecnologia. Aí, então, porque aí eu pego o seguinte, a pessoa fala assim, mas isso aí vai tirar, vamos supor, o professor, isso aí vai tirar meu emprego. Então aprenda, cara, a usar ele ao seu favor, que aí ele não vai tirar seu emprego, né? É isso. Aprenda como você incentivar, porque tem jeito, e no caso, vou pegar esse exemplo aí do meu filho, que é o do Mapa do Brasil. Cara, tem muita ferramenta, cara, que é o próprio metaverso, né? Que Exatamente. O pessoal acha ainda que o metaverso precisa ter o óculos, então não precisa, né? Você tem os sites ali que te dá uma imersão e que você aprende muito mais do que fazendo isso. Então o pessoal tem que... Mas o pessoal na educação está com muito medo disso aí, né? Mas, Sérgio, também o que acontece muito, acredito eu, é porque... lógico que a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, tá? Porém, nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. E não tem como você fazer um ensino. Não, essa escola aqui, o ensino pode ser assim, e essa escola aqui tem que ser assim. Então, teria que mudar algo com relação à escola em geral, porque, tais alunos têm condições de ter acesso à tecnologia, só que esses alunos não. Então, como que fica? Esse desequilíbrio, né? Mas, então, Ned, você sabe que sobre isso a gente teve um ganho. Quando a gente fala da pandemia, tem um monte de coisa ruim. Mas teve algumas coisas que a gente aprendeu. E um dos ganhos que a gente teve foi as escolas não tinham como trazer os alunos para a sala. Então elas deram um jeito de disponibilizar telefone, computador. Até eu vi faculdade que deu chip de 4G, né, de internet. Então elas vão achando jeitos por conta mais do isolamento físico e tal. Só que agora essas tecnologias ficaram, né? Estão na mão dos alunos lá. Então, e eles têm mais acesso ali também. Sim, né? E eles têm que investir mais nisso, que é exatamente para fazer isso que o Sérgio está comentando, entendeu? Porque é muito importante. O professor precisa se adaptar. Você pega qualquer criança, praticamente quando nasce, você coloca um celular na frente, a criança já meio que sabe o que fazer. Então, precisa investir nisso, porque é muito importante. Porque realmente o ensino, a gente vê que coisa que da forma que a gente aprendia lá atrás, a gente já tem uma certa idade e continua do mesmo jeito. Então, precisa evoluir. A gente precisa ir. Os professores que estão na sala de aula hoje, dando aula para o teu filho, tiveram aulas 20, 30, 40 anos atrás. Então, a referência deles para ensinar para os nossos filhos é a referência de quando eles aprenderam. E de quando eles aprenderam era a referência de quem... Então, assim, tem uma corrente que tem que ser quebrada. Tem. Tanto é que surgiram vários modelos ou propostas, vou chamar de propostas porque nada está estabelecido, mas várias propostas educacionais que vêm num outro ângulo para, assim, não é que resolveram o problema. Não é um problema. Pô, você trouxe uma super questão difícil de resolver. Mas, assim, elas estão tentando trazer um jeito diferente de olhar para aquilo. Metodologias ativas, escola Waldorf, consigo me lembrar de algumas aqui, né? É a galera tentando inverter a lógica de como o aprendizado é feito. Então, eu acho que como professor, agora eu vou falar porque dou aula desde 2005. 18 anos de aula, de sala de aula. Só que eu sempre ensinei adulto. O meu ensino foi primeiro na graduação, depois nas pós-graduação lato sensu. Então eu estou ensinando um cara que está no mercado de trabalho, que está tentando ascender ao mercado, é uma pessoa que tem um nível de responsabilidade, ela vai aprender aqui e vai usar aquilo depois. Então ela compra mais o que eu defendo. Eu fico com dó do professor de ensino médio, que tem que tirar a criançada do Fortnite para assistir uma aula. Esse é difícil. Agora, o professor tem que se adaptar, cara. Então eu estou usando o ChatGPT nas minhas aulas desde que lançou. Né? Eu usei o Playground naquela época, quando eu vim aqui, mas depois que o ChatGPT veio, ficou mais fácil, acessível, prático. E eu já uso na sala bem parecido com a ideia que você deu lá da Revolução Francesa. Eu peço para que o ChatGPT apresente um planejamento estratégico de marketing
e ele dá várias ideias. E aí eu pergunto para os alunos como é que eles melhorariam aquele plano. Quer dizer, eu estou dando a régua para falar assim, cara, se o seu plano estratégico de marketing é isso que o ChatGPT deu, você está lascado, o mercado não vai te absorver. Então, como é que você melhora? O que ele não viu? Né? O que você poderia agregar? Ou o que é uma péssima ideia porque ele está inventando qualquer coisa lá? Então, acho que a gente tem que ir testando e conhecendo. E querendo ou não, eu vou tentar falar em nome dos professores aqui. Cara, o professor ele sempre tem essa visão, a cabeça um pouco mais aberta. Ele sempre tem esse potencial de ir lá aprender. Porque a gente também só ensina quando não aprende. Então tem que começar aprendendo. Né? Não, isso aí com certeza.